Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 16 de junho de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. E o mercado aguarda com ansiedade o Copom hoje, que deve abandonar o sinal de ajuste parcial da Selic e reforçar o compromisso com a meta de inflação. Alguns investidores chegaram ontem a arriscar aposta em alta de 1%, mas a maioria segue ainda fechada com o já sinalizado aumento de 0,75%, elevando aí a Selic para 4,25%. A expectativa é de que o BC use o comunicado adotando um tom mais claramente hawkish para ancorar aí as expectativas, o que poderia ajudar a aliviar o câmbio e a curva de juros. Antes do Copom, o mercado deve reagir ao FONC, tá? O FOMC, lá nos Estados Unidos, que não deve elevar o juro americano, mas debater um plano para reduzir estímulos que pode em algum momento afetar a liquidez global. Por enquanto, o mercado não acredita que isso começará cedo. A super quarta hoje traz também a análise no Senado da privatização da Eletrobras, ainda em meio a controvérsias a menos de uma semana da perda da validade da medida provisória, que validaria isso. O governo tenta evitar o racionamento de energia antecipando usinas e linhas, diz o jornal Globo. Os jornais ainda destacam a fala de Bolsonaro sobre o novo Bolsa Família de R$ 300 e o plano de Paulo Guedes para acabar com o IPI, além de risco fiscal para estados com ação no STF. Ações de mineradoras recuam no exterior após a China apertar a campanha contra a alta das commodities. Com isso, os índices de mercado, agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em queda de 0,51%, Hong Kong na mesma linha uma queda de 0,70% e Xangai uma queda um pouco mais expressiva de 1,07%. Na ponta oposta, Londres agora sobe 0,06%, uma alta modesta. Paris na mesma linha sobe 0,15% agora. E Frankfurt tem uma modesta queda de 0,08%. Nas Américas, os mercados de lado aí esperando a decisão do FONC. O Dow Jones cai 0,12%. O S&P 500 cai 0,04%, uma ligeira queda nesse momento. E o Nasdaq, nesse momento, está subindo 0,10%, também na mesma linha, uma ligeira alta, pouco expressiva, aí todos aguardando as decisões do Banco Central americano. Na agenda hoje nós temos muito esvaziada, né? Apenas as permissões para novas casas e permissões para construção lá nos Estados Unidos às 9h30 da manhã, referentes a maio. Totalmente ofuscada aí pelo Banco Central americano e o brasileiro. No destaque internacional, na China, dados de atividade de maio mais fracos em geral, tá? As vendas no varejo cresceram 12,4% na comparação ano contra ano, tá? A estimativa era 10,6%. A produção industrial registrou 8,8% de alta, mas a estimativa era 9,2%. Lembrando que os dados de produção industrial, por exemplo, são muito mais importantes para a China do que vendas no varejo nesse momento. E os dados de investimentos em geral e em propriedades também ficaram abaixo aí do que era esperado pelo consenso. Na margem, as vendas no varejo se contraíram um pouco após a queda mais forte no mês passado e a produção industrial avançou minimamente com destaque positivo para o setor de chips e negativo para a produção de veículos e materiais de construção. No Japão, as exportações e importações de maio praticamente em linha e a encomenda de máquinas pouco mais fraca em abril. Na zona do euro aí também tivemos dados agora pela manhã e os custos unitários do trabalho cresceu 1,5% no primeiro trimestre e a desaceleração é reflexo do aumento aí de horas trabalhadas. No Reino Unido, surpresa grande aí nos dados de inflação de maio. A inflação de maio, na comparação ano contra ano do total, ficou em 2,1% em maio, ante a expectativa de 1,8%, ou seja, um pouco acima. Com o núcleo aí da inflação em torno de 2%, sendo que a estimativa era 1,5%. A China intensificou a sua campanha para controlar os preços das commodities após a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais determinar que a empresa controle os riscos aí e limite a exposição aos mercados de commodities no exterior. É por isso que está afetando aí os preços da Vale e de outras mineradoras e das commodities ao redor do mundo. Disseram aí as pessoas a par do assunto, tá, com essa história da China. O país também irá liberar aí os estoques estaduais de metais, incluindo cobre, alumínio e zinco. O preço dos metais caíram em Londres e minério de ferro registrou baixa em Singapura, contribuindo para uma queda aí das mineradoras na Europa. A Vale, por exemplo, registra 2 sessões seguidas de queda
e teve o nível de emergência aí na barragem de Xingu mantida pela Agência Nacional de Mineração. Dos Estados Unidos, destaque para a decisão do FOMC, tá, às 3 horas da tarde. O time da XP acredita que o Jerome Powell, o presidente, deve novamente ressaltar a natureza transitória da inflação recente, especialmente com a reversão dos preços de algumas commodities, mas que é provável que parte dos membros decidam ajustar as expectativas do timing para elevação de juros ao mover os dots no material complementar da reunião para sinalizar o início do ciclo em 2023. Sobre o ajuste, argumentam que o mercado já precifica para agosto, na reunião do Jackson Hole, e a apresentação de algum calendário. No destaque local, no Brasil, também o destaque aqui é a decisão do Copom, tá? Também decisão de juros, só que mais tarde, às 6h30 da tarde, após aí o do FONC, com dados mais hawkish, tá? Mais agressivos aí de atividade e inflação. O time da XP, o time de economia da XP espera uma alta de 75 pontos base, tá? De 0,75%, o que elevaria a Selic para 4,25%. A equipe da XP também acredita que o BC abandone a expressão de ajuste parcial, sem se comprometer com uma nova sinalização à frente. Segundo a sondagem que a XP realizou com os investidores institucionais, atribui-se 83% de chance de alta de 75 pontos base, tá? De 0,75%, e 13% de probabilidade de 1% de aumento. O mercado de opções ontem mostrava cerca de 18 a 19% de chance aí de aumento de 1%, tá? Ou seja, bem em linha com o que foi pesquisado. Para o comunicado, 78% aí dos pesquisados esperam que o ajuste parcial seja abandonado e 21% acredita que ele será mantido, mas com modificações ou mais condições. 85% espera que haja sinalização clara para o ritmo da próxima reunião. Nos jornais, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu ao anunciar a entrevista na noite de ontem que o novo Bolsa Família deve pagar em média um benefício de R$ 300 por mês. O reajuste, segundo técnicos ouvidos pela reportagem, não caberia no teto de gastos de 2022 e está acima aí do planejado pelo Ministério da Economia, que estuda um valor médio de R$ 250. Na mesma entrevista, sem dar mais detalhes, o presidente disse que Guedes trabalha para reduzir o IPI nas próximas etapas da reforma tributária. E falando de empresas rapidinho, destaque no plenário hoje do Senado, vai começar a análise nessa quarta-feira a medida provisória que trata da desestatização da Eletrobras. A MP está perto do fim do seu prazo de validade, que é dia 22 agora de junho, e se ela não for aprovada pelo Congresso Nacional até a próxima terça-feira, né, dia 22, perderá os seus efeitos. Se o Senado alterar o texto, a medida provisória terá que passar por uma nova votação na Câmara para ser definitivamente aprovada no Congresso. Se o prazo expirar sem que haja aprovação, o governo federal não poderá enviar outra MP sobre o mesmo tema nesse ano, tem que esperar o ano que vem. A MP ainda não tem relatório a ser apresentado nessa data pelo senador Marcos Rogério, não foi apresentado aí no relatório final, tá? O Marcos Rogério é do Democratas. Por hoje é só, bom dia, um abraço e bons negócios.